Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar de patrimônio histórico e vamos falar de cidadania também. Então, vamos começar com o nosso livro Sucesso, páginas 45 a 49, falando de patrimônio histórico. O que seria o patrimônio histórico? O que me vem à cabeça quando eu ouço essa palavra, patrimônio histórico? Qual é a definição? O que é? Patrimônio histórico pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas. Por isso, representam uma importante fonte de pesquisa e preservação natural. Os tipos de patrimônio cultural podem ser divididos em patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. O que é patrimônio imaterial? É o tipo de patrimônio considerado intocável e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, os costumes, as formas de expressão, entre outros. Então, eu coloquei alguns exemplos. A capoeira, por exemplo, né? Então, o tambor de crioula, que é de lá do Maranhão, o frevo, a literatura de cordel, o carimbó. Todos esses nós já ouvimos falar. Olha lá, o frevo, né? Olha, o carimbó, a literatura de cordel, olha, a capoeira, tá? Então, esses seriam os patrimônios imateriais. Agora, patrimônio material diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis. Nossa, o que são tangíveis? Tangíveis é o que se pode tocar. Então, abrange os museus, os monumentos, as igrejas, as bibliotecas, entre outras. A Pro também colocou alguns exemplos aqui para vocês, não são todos, tá? Então, temos o Centro Histórico de Ouro Preto, o Museu Histórico Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, que também é no Rio, o Centro Histórico de Olinda. Aí a Pro também colocou algumas imagens para vocês verem, tá? Patrimônios culturais mundiais. A Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, a UNESCO, criou em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial, com o objetivo de promover a preservação. Tá. A lista com mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Conheça alguns deles logo aqui abaixo. Os patrimônios culturais do Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é um órgão brasileiro criado em 1937. A missão dele é proteger e preservar os bens culturais e históricos do país, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. Então, aqui também estão alguns deles aqui, olha. São 14 aqui no Brasil. A Pro colocou alguns para vocês, tá? Centro Histórico de Ouro Preto, as ruínas, olha aí as ruínas. Agora, cidadania. Cidadania, ela vem sempre ao encontro daquilo que a gente sempre tem trabalhado em ética. Aqui na história também não é diferente. Lá vai estar nas páginas 50 a 56 do livro, onde nós vamos trabalhar os conceitos também: solidariedade, paz, união,
ética, exigir os nossos direitos e cumprir os nossos deveres. Ser cidadão significa ter direitos e deveres. Isso vale para todas as pessoas que vivem num país. Homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, independe. É participar da vida política e social do país, lutando por seus direitos, cumprindo seus deveres e procurando construir uma sociedade mais justa e igualitária, ou seja, que busca a igualdade de todos os seres humanos. Então, isso é ser um cidadão. Esse é o nosso papel, exercer o cidadão. Lá a história já vem dizendo pra gente desde lá de trás, olha, pessoal, precisamos ser cidadãos, ou seja, precisamos fazer com que essa sociedade seja iguais em direitos, em deveres, né? Então eu tenho ali, olha, o povo, os direitos, os seus deveres. Agora, esses direitos e esses deveres sempre foram igualitários? Sempre foram os mesmos para cada? Não. A ideia de cidadania é muito antiga. Ela surgiu lá atrás na Grécia. Só que os homens eram considerados livres e iguais. As mulheres não tinham o poder da fala, nem os escravos. Quem tinha eram os homens. Tá? Então, ali a gente já vê que o conceito de sociedade e da cidadania, de igualdade, já era conturbada.